Bom dia com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta. É a graça de Deus que nos basta. Agrade a Deus, ande em conformidade com a vontade dEle. Porque à medida que nós o agradamos, Ele nos fortalece, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele supre as nossas necessidades. No livro de Mateus, no capítulo 6, o Senhor vai nos dizer das suas necessidades. Eu já as conheço. Deus, Ele sabe exatamente as nossas necessidades. Portanto, somente agrade a Deus. A obediência agrada a Deus. Em lugar de obediência, você tem todas as suas necessidades supridas. Já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. E nessa quinta-feira linda e abençoada, do dia 11 de setembro de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro do profeta Isaías, capítulo 14, verso 1 apenas, onde a Bíblia vai nos dizer assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá a Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão a casa de Jacó. Glórias ao Senhor por estes versos. E às vezes você está pensando, mas este verso, o Senhor me revelou algo. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó. Quem era Jacó? Um homem traidor, um homem pecador, um homem traiçoeiro. Agiu de modo traiçoeiro ao seu irmão, traiu o seu irmão, agiu na má fé, enganou a seu pai. Um homem carregado de um caráter traidor, mas ao mesmo tempo, um homem que se arrependeu, um homem que no val de Naboque reconheceu os seus erros, olhou para dentro de si, entendeu quem ele era, e ali ele lutou com o próprio Deus. E essa luta é o mesmo que perseverar em Deus, e o Senhor trocou ali a sua identidade de Jacó, homem pecador, porém arrependido, para Israel, que significa homem, luta, persevera, Deus. Ou seja, Jacó se transformou em Israel, um homem pecador que se arrependeu, mudou de vida e perseverou em Deus. E aquela mudança foi por meio de uma insistência, de oração, de busca intensa, de querer estar na presença. Sabia que nós somos Jacós? E que nós devemos ser transformados em Israel? Cada um de nós. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor os porá na sua própria terra, e unir-se-ão a eles os estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Nós somos os estrangeiros que achegamos na casa de Jacó. E nessa casa nós devemos reconhecer os nossos erros. Nós devemos constantemente olhar para dentro de nós
Assim como Isaías, que quando ficou defronte com anjos que louvavam ao Senhor, onde ele viu o Senhor. Quando nós oramos, quando nós vimos o Senhor, quando nós falamos com o Senhor, é como se olhássemos no espelho e víssemos as nossas imperfeições, os nossos erros, as nossas falhas, e assim aceitássemos a transformação, nos arrependêssemos. Jacó, ele se arrependeu e o Senhor se compadeceu dele. Olha, Deus se compadece dos arrependidos. A Bíblia vai nos dizer no livro de Salmos que as misericórdias do Senhor alcançam a vida do arrependido. É do que se arrepende. Sem arrependimento, a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. Nós precisamos nos arrepender, entender que somos falhos, observar as nossas falhas e nos arrepender. Senhor, eu me arrependo dessa prática. Senhor, eu me arrependo de ter invejado meu irmão. Eu me arrependo desse orgulho, eu me arrependo dessa prepotência, dessa arrogância, de ter mentido. Eu me arrependo dessa prostituição, eu me arrependo do roubo, eu me arrependo. Sabia que roubar não é só o ato de roubar. Olha, às vezes se eu deixar de pagar uma conta e usar o dinheiro para outras situações, e situações supérfluas, eu estou roubando da pessoa a qual eu comprei e não paguei. Isso é um ato ilícito. Nós precisamos prestar atenção nas nossas atitudes, porque às vezes nós falamos tanto do nosso próximo, apontamos tanto o cisco que está no olho do outro e não tiro a trava do que está no meu. Como você tem sido? Como tem sido o seu proceder, a sua postura? Você tem se arrependido desse proceder inadequado e mudado as suas ações? Porque o arrependimento, ele promove a mudança. Se você diz se arrepender e não muda, continua fazendo a mesma coisa, isso é remorso, não é arrependimento. O arrependimento verdadeiro gera mudança. E aqueles que se arrependem, Deus se compadece deles. Eles alcançam misericórdia. O Senhor, ele se compadeceu de Jacó, porque Jacó se arrependeu. Na carta aos Romanos, o Senhor vai dizer: tive misericórdia de Jacó, mas não de Esaú. Esaú não se arrependeu. Em nenhum momento na palavra do Senhor mostra que Esaú se arrependeu de ter vendido um prato de lentilhas em troca da sua primogenitura, algo sagrado que o Senhor havia lhe entregado. Se arrependa. Se arrependa dos seus atos. Se arrependa. Porque é por meio do arrependimento que as misericórdias do Senhor te alcançam. Às vezes você tem vivido dias difíceis por falta de arrependimento. Por falta de arrependimento. Davi se arrependeu de ter pedido para fazer o censo do seu exército. As misericórdias do Senhor o alcançaram. Davi se arrependeu pela prática do adultério. As misericórdias do Senhor o alcançaram. E assim, quando nós nos arrependemos de verdade, quando nós nos arrependemos de verdade, nós buscamos andar em acordo com a vontade de Deus e perseveramos nessa posição. Nos tornamos Israel. E a Bíblia vai nos dizer que o Senhor se compadeceu de Jacó e elegeu a Israel. Só serão eleitos
Só serão de fato escolhidos aqueles que perseverarem em Deus. Somente estes. Mateus 24:13, bem-aventurado é aquele que perseverar no Senhor até o fim. Nós precisamos perseverar em Deus, andar no Senhor e não nos afastarmos dele. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Os escolhidos serão somente aqueles que corresponderem ao chamado de Deus em todo o tempo. Não se afaste do centro do propósito de Deus. Não se afaste. Não se afaste do seu chamado. Exerça seu chamado, porque estes serão os eleitos. Aqueles que perseverarem até o fim herdarão a coroa da vida. E ninguém pode arrancar de você essa coroa. Foi Deus que te entregou uma vez que você persevera nele. Então hoje, o devocional de hoje, o pão diário de hoje é uma chamada para o arrependimento e assim para a perseverança. Arrependimento e perseverança te farão alcançar a salvação. Amém? Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre essa vida que me ouve, Deus. Em nome de Jesus, enche essa vida com a tua presença, enche essa vida, Deus, com a tua presença, para que nós possamos, Deus, andar continuamente em acordo com a tua vontade. A tua presença nos faz arrependermos. A tua presença nos faz enxergarmos quem nós somos e o quanto precisamos de mudança, de transformação. Sê conosco, Pai, em todo o tempo, em todo o tempo. Amém, amém. Que você tenha um dia maravilhoso, abençoado. Espalha esse devocional para os seus amigos, para os seus familiares, para os grupos aos quais você pertence. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.